Voltando com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense ainda na noite desta quinta-feira, porque tem muita repercussão, muita coisa acontecendo nesse dia pós-eliminação mais uma para o Vasco na Copa do Brasil. Hoje, muitos torcedores gostariam de ter acordado com a notícia de que o Zubeldia estava demitido. O elenco se reapresentou às 4 da tarde no CT Carlos Castilho e a realidade é que isso não esteve nem perto de acontecer. Vou trazer os detalhes a partir de agora aqui de como foi os bastidores dessa reapresentação que aconteceu no CT e mais detalhes se eu conseguir apurar ao longo do dia. Você pode deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal, muito importante, conto muito com a ajuda de todo mundo. Vamos lá, direto ao assunto. O Zubeldia será demitido? Não, pelo menos por agora. É a decisão da diretoria do Fluminense, após reuniões que aconteceram desde cedo no CT. O presidente Matheus Montenegro chegou já pela manhã, ainda na parte da manhã, não sei que hora exatamente, mas antes das 10 da manhã, se reuniu com o diretor-geral Mário Bittencourt, os dois somente. Depois houve também uma reunião com o diretor executivo Paulo Angione, aí os três da cúpula de futebol. E aí, só então, mais tarde, foi mais cedo, né? O elenco, como eu disse, se reapresentou somente na parte da tarde, assim como o Zubeldia, que foi para o CT trabalhar normalmente. O que eu vi no início da tarde era que o dia parecia normal no CT, como se fosse uma quinta-feira normal pós-eliminação no Campeonato Brasileiro, ou em qualquer jogo de campeonato pós-eliminação, né? Após qualquer derrota no Campeonato Brasileiro. Ou seja, sem nenhuma grande apreensão, nenhum movimento muito diferente. Os amigos do GE publicaram a informação agora também à noite, dando conta dessas reuniões que ocorreram, inclusive com a comissão técnica. E de fato isso aconteceu. Uma reunião da diretoria, aí não sei precisar se foi antes ou depois da atividade, provavelmente antes, né? Porque o treino já é 4 da tarde, até acabar ali, enfim, já está no início da noite. E houve essa conversa com o Zubeldia. Mas por que também não houve ali uma grande movimentação e tal? Primeiro que não tinha um risco de demissão naquele momento. Segundo que reuniões entre comissão técnica e diretoria, elas acontecem com certa frequência. E depois de uma derrota como a de ontem, era mais do que previsível de que fosse acontecer também. E ali, naquele momento, foi repassado ao Zubeldia, claro, um entendimento, tentando fazer um diagnóstico, e dentro da diretoria do Fluminense mesmo, não há consenso em relação a causa ou as causas que levaram o Fluminense a cair tanto de rendimento assim. Alguns acham que a comissão técnica, aí o outro acha que tem culpa dos jogadores também, enfim, não tem consenso nesse sentido, né? Assim como em relação à demissão do Zubeldia. Porque tem um que acredita que a comissão técnica é totalmente culpada, mas tem outro que acha que não, porque os jogadores também não estão rendendo aquilo que pode. E aí fica aquela divisão que gera um apoio, um respaldo, que sabemos não significa muito no futebol. O Zubeldia está vivo até o jogo contra o Botafogo. Dependendo do que acontecer no jogo contra o Botafogo, não dá para descartar uma demissão. Mas aí está ainda mais perto do jogo de terça-feira, que é o mais importante, que é o jogo de oitavas de final da Copa Libertadores. Então, foi mais ou menos essa a dinâmica que aconteceu hoje no CT, essa dinâmica de reuniões envolvendo, inclusive, Mário e Matheus Montenegro almoçaram de maneira reservada, né? Imagino que muita coisa para conversar, reuniões ali, então, porque geralmente almoçam com outros funcionários, pessoas que estão no clube. Os dois passaram muito tempo juntos hoje, discutindo, debatendo e analisando cenários, é claro. Perde para o Botafogo, será demitido ou não? Ou depende de como perder? Ou vamos sustentar de qualquer jeito até o jogo contra o Independente de Rivadavia? Qual vai ser a da parada? Então a diretoria está analisando, fazendo projeções. Assim o assunto Luiz Zubeldia foi tratado hoje no CT Carlos Castilho. Então a vida segue normal, amanhã ele vai para o CT, vai comandar a atividade, que vai definir o time titular que enfrenta o Botafogo no próximo sábado no Engenhão. Para eles é até um alívio o jogo sendo no Engenhão, porque não vai ter o setor sul inteiro ali para vaiar o Zubeldia, por exemplo, para vaiar o time,
Deve ser um jogo com baixíssimo público, por sinal. Então, é um alívio nesse sentido. O resultado, a gente vai ver o que acontece. Uma informação sobre o John Kennedy também, a gente não tem um diagnóstico ainda do que aconteceu com ele. Ele deixou hoje, ele foi passar por exames. Aí não sei se ele chegou realmente a fazer os exames porque o local estava bastante inchado. Há uma preocupação muito grande em relação ao John Kennedy. E não há muito otimismo, não. Estão acreditando que a lesão não é uma lesão simples. É torcer para não ser uma lesão de cruzado, de ligamento, séria. Tomara, porque aí é papo de voltar só no ano que vem. Se Deus quiser, não vai ser. Pode ser uma ligação de colateral medial, um LCM que recupera um pouco mais rápido. Mas o John Kennedy está fora desses próximos jogos. E agora fica a expectativa pelos exames e aí a gente ter, de fato, o grau dessa lesão que o John Kennedy sofreu. Infelizmente, além de tudo que de ruim vem acontecendo, do time não estar jogando nada, de eliminação, é bizarro o que vem ocorrendo no Fluminense em termos de lesões. É um negócio absolutamente impressionante. E para um jogador que vinha bem, artilheiro do time no ano, não tá fácil, tá realmente complicado. E aí, enfim, porque o objetivo desse vídeo aqui é informar, é trazer para vocês um pouco desses bastidores, com essa decisão da diretoria, aí eu deixo um pouco de lado a questão deixo de lado a informação, agora uma opinião, uma visão, a minha visão sobre o que está acontecendo. É muito claro que impacta a proximidade do jogo da Libertadores. Eu, sinceramente, não é questão de achar, na verdade. Já tem gente ali no clube que não acredita mais no trabalho, porém, uma parte da cúpula de futebol, da diretoria, ainda acredita. O Mário Bittencourt, por exemplo, sempre foi um defensor ferrenho do Zubeldia, porque ele sempre gostou muito do trabalho dele. Acredito que ele ainda seja uma resistência nesse sentido, levando em consideração o cenário geral, né? Jogo da Libertadores, e isso é importante. Mas já começa, isso foi informado pelo GE, que não surpreende a ninguém, porque eu já tinha falado aqui sobre os jogadores deixando a partida contra o Bahia insatisfeitos. Já começa uma insatisfação mais intensa por parte dos jogadores sobre decisões que o Zubeldia tomou. O Ganso, por exemplo, ontem, fora do time um tempão, aí ontem no jogo 2-0, jogo de eliminação, o Ganso entra. Escolhas que não fazem muito sentido e principalmente, imagino que tenha muita gente comprando aí a briga do Ganso. Então já começa a ter também uma insatisfação dos jogadores em relação a atitudes e decisões do Zubeldia, o que também não surpreende absolutamente ninguém. E aí vai gerando uma instabilidade maior e aumentando, evidentemente, a pressão. Essa decisão da diretoria, na minha opinião, é uma decisão errada, é equivocada, porque está adiando o inevitável. É muito, mas muito improvável que o Zubeldia consiga reverter esse quadro pelo que a gente tem visto. E não é agora, não é no pós-Copa do Mundo, é desde antes da Copa do Mundo. O aproveitamento do Fluminense de abril para cá é horrível. Caiu demais e não dá sinais de recuperação. Então, acreditar, dizer que acredita no trabalho, eu acho que no fundo, ninguém acredita mais. Só que talvez alguns não queiram dar o braço a torcer, a assinar ali, carimbar o erro. E aí vai jogando para frente. Até ter mais uma... Precisa ou vai precisar cair na Libertadores para tomar essa decisão? Por isso eu falei que a partir de agora, se acontecer derrota contra o Botafogo, jogou nada, nenhuma surpresa aí, eu não vou ficar falando mais de Zubeldia. Vem a Libertadores terça-feira, perde aqui e depois é eliminado, eu não vou falar mais de Zubeldia. A responsabilidade é da diretoria do Fluminense, do presidente Matheus Montenegro, do diretor-geral Mário Bittencourt, do diretor executivo Paulo Gione, são as pessoas, cada uma com seu nível ali de tomada de decisão, são eles os responsáveis por manter e sustentar esse trabalho, mesmo diante das evidências claras de que o negócio desgastou demais, de que a coisa não está andando, não está acontecendo. E eles serão responsabilizados.
Que fique bem claro aqui. Porque cobrar de jogador chover molhado, cobrar de treinador e vai mandar o técnico embora, vai ter uma resposta positiva ideal, mas isso não vai resolver. O Fluminense tem problemas profundos, tem muitos erros aí. Muitas decisões erradas, que inclusive geram discordâncias internas também no clube. Por pessoas que não são favoráveis a essa ou aquela contratação, porque não é esse o perfil, mas alguém toma a decisão e alguém assina. Então, a gente vai para o jogo contra o Botafogo com Zubeldia no comando. Até quando? Talvez até sábado, talvez não, talvez até... Não, talvez não, né? Com certeza até sábado, depois de sábado não sabemos. Vai depender do que vai acontecer até lá. E aí eu não consigo entender. Tem que perder mais uma então? Tem que tomar uma goleada no Botafogo? Para resolver a questão? Tem o quê? Que ser eliminado da Libertadores? Para ir tomar... Ah, não, agora vamos decidir. Eu realmente não consigo entender, mas com essa decisão, a diretoria do Fluminense traz para si uma responsabilidade que já era muito deles e aumenta ainda mais esse peso. É importante destacar isso. Vou ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, conto com vocês, tá? Aquilo de sempre. E a gente volta nesta sexta, claro, com muito mais informações e notícias por aqui. Tamo junto, valeu!